Eles são bons demais de coração. Após muito conflito e brigas entre si, juntam dinheiro, briga por causa do dinheiro, para pagar alguém para cuidar. É muito amor, não é? Muita sensibilidade para com o próximo. Então, temos muita compaixão para com o nosso próximo, desde que isso possa implicar apenas em tirar algum dinheiro do nosso bolso, mas se envolver de nós mesmos, dar roupa, dar comida, dar água, a gente acaba dando mesmo, né? Simplesmente acaba dando. Então imaginamos que isto é compaixão. Se o novo mandamento não faz parte de nós, haverá alguma outra atitude para com o próximo que corresponderia ao que Jesus está dizendo em Mateus 25? O novo mandamento é que os discípulos, os filhos de Deus, os filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, do mesmo Senhor, deveriam amar uns aos outros da mesma maneira que Jesus os amou. Deu a sua vida por eles. Quem de nós faz isso? 1 João, primeira carta do apóstolo João inteirinha, escrita para isso. Então nós tomamos e dizemos, não, nós praticamos a caridade, amor no sentido de caridade. Tivemos pena da miséria do outro e aliviamos. Então é esse tipo. Vocês fizeram isso aos meus pequeninos? A expressão pequeninos é uma das maneiras como Deus trata os seus filhos, seus filhinhos. E não necessariamente esse impulso de que o Senhor vai nos ter à sua direita, porque nós praticamos a caridade. Se for assim, nenhum kardecista sério ficaria fora da casa do Pai, não é? Outra questão que imaginamos, que nós amamos ao Senhor é porque nos tornamos missionários. Vamos ser missionários, porque essa expressão missionário dá um status de piedade lá nas alturas. Missionários em qualquer setor da sociedade contemporânea, ou seja, nas grandes cidades, tem grupos humanos que para atingi-los é necessário um coração preparado pelo Senhor para ter condições de se envolver com aquela realidade. E é um desafio verdadeiro e real. E pessoas que de maneira heróica investem suas vidas e recursos em projetos sociais ou missionários. E quando se fala de ser missionário em outro país, então aí sim, vai ser missionário na África, aí é gente muito especial, porque amo o Senhor. Vai ser missionário no Afeganistão, amo o Senhor. Vai ser missionário na Arábia Saudita. Quer dizer, não vai nunca, porque vai chegar e morrer no dia seguinte, talvez até no mesmo dia. Na Coreia, morria, Coreia do Sul ou do Norte? A do Norte, ok, do Norte, bom, Coreia do Norte é um bom lugar para ir. Mas criou-se esta impressão que mistifica alguém que vai. E aí muita gente quer ser missionário, porque o nome do missionário dá um certo status, ela tem problema de relacionamento com Deus de autoimagem. A quantidade de gente que está missionário ao redor do mundo, cuja relação de amor ao Senhor Jesus, a Deus, é zero. É a mesma motivação natural de compaixão pelo próximo. Nós deveremos ter, é claro que deveremos ter. Então, imaginamos, nós vamos sair pelo Brasil, pelas nações, para levar pessoas a Jesus, porque nós amamos a Deus. Isso dá uma ideia e tanto de que amamos a Deus,
Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sem isso, ele diz: quem não me ama, qual é a sequência que ele diz? Não guarda as minhas palavras. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estamos juntos? Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, muitos irmãos. O Senhor nos salvou para nós sermos como Jesus. E este é de ser o alvo de cada um de nós, se é que nós somos feitos filhos de Deus e não bastardos. É para sermos como Jesus. Mas como poderia ser como Jesus? Ontem passamos, chegamos em Efésios capítulo 5, ele disse o quê? Sejam imitadores de Deus como filhos amados, os quais está a natureza de Deus. E na sequência diz que é para sermos como Jesus, filhos como Jesus. Bem, então Deus quer ter filhos como Jesus. Quando chegar no céu, ele terá os filhos de Deus como Jesus. Nascem enquanto estão na terra. E algo que alguém poderia até criar, aí aparecer um físico entre os irmãos e desenvolver uma lei, ou descobrir uma lei espiritual da gravidade. Não dizem que tem uma tal de lei da gravidade que atrai tudo para si? É isso mesmo? Então, descendo da terra, ele está aqui, você joga lá em cima e vai descer, porque é uma lei que está aqui. Os irmãos que já avançaram no livro Louco Amor passaram pelo primeiro capítulo, passaram pelo capítulo. Ele está mostrando, descrevendo a grandeza de Deus, das obras de Deus, as partículas da lagarta, né? Incrível, né? E a questão das árvores. Mas ele fala de uma lei da germinação das plantas, que é um negócio incrível. Capacidade que a plantinha tem de agir como a lei contrária da gravidade, ela puxa a água para si. Os que são filhos de Deus, há uma lei em Jesus, parecida com aquela descrição que ele faz ali, que o pessoal da área aí desse conhecimento deve saber muito bem, e talvez nem cause impacto, porque está tudo tão comum, né? É isso. Mas Jesus atrai para ele o tempo todo aqueles que de fato são feitos filhos de Deus, porque a natureza de Deus é plantada neles. E um dos sinais de sermos filhos de Deus é esta lei, que seja qual for a situação ou circunstância que estivermos, nós vamos sendo atraídos para Jesus. É o sinal da nossa natureza mudada. Os que não são de Jesus fazem o processo inverso. Mas quem é que ama a Deus? É incrível os argumentos de Jesus, da revelação dele no capítulo 14, o apóstolo João, que temos, através do apóstolo João, que temos lido esses dias, né? E quando chega aí, no verso 24, ele diz isto: se pudesse ter visto a face, a fisionomia dele quando deu esta revelação. Ele diz: quem